Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês esse desafio de matemática básica para você tentar resolver aqui junto comigo. E a pergunta é, pessoal, qual é o valor da expressão? Temos aqui uma expressão numérica, beleza? Cheio de elementos, cheio de coisas interessantes. E aí eu pergunto para você se você sabe resolver. 5 ao quadrado dividido por 5 vezes 6 menos log de 64 na base 2. Se você já sabe resolver, deixe nos comentários o seu palpite, incluindo qual opção de resposta você marca. 5 primorial, tetração de base 2 expoente 3, log de 216 na base 3 ou 4 fatorial. Eu sou o professor Silvio Paulo, sejam todos muito bem-vindos aqui. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva porque tem vídeo novo todos os dias para vocês, beleza? Se você puder deixar o like nesse vídeo também fortalece muito aí o meu trabalho aqui no YouTube. Na descrição tem uma apostila de matemática básica, caso você queira se preparar para o Enem, para algum concurso, você pode ir adquirir para você aprender um pouquinho mais, revisar os conteúdos todos, tá bom? Agora vamos resolver juntos essa questão. E você pode perceber que temos um elemento novo aqui hoje, né? Aqui no canal eu nunca trouxe o log, o logaritmo, e aí eu vou mostrar para vocês como que resolve isso. O log de 64 na base 2. Então a gente vai ter que entender essa estrutura aqui para depois resolver. Mas antes disso, a gente tem outras operações. Temos aqui 5 ao quadrado, né? Dividido por 5 vezes 6 menos o log. Sempre que a gente tem expressão numérica, existe uma ordem, né? Primeiro a gente resolve os parênteses, e nesse caso aqui a gente não tem parênteses, e depois a gente vai para as potências, né? Para os expoentes. E aí eu vou mostrar para vocês que tanto essa potência quanto o log envolve aqui alguma parte de potenciação. Então a gente vai começar resolvendo 5 ao quadrado, que não é difícil. 5 ao quadrado é o 5 multiplicado por ele mesmo, né? 5 vezes 5. Duas vezes porque o expoente é 2. 5 vezes 5 igual a 25. Beleza, já podemos até substituir aqui, né? 25 dividido por 5. Vou manter todo o restante, tá? Vezes 6 menos o log de 64 na base 2. E eu vou ensinar vocês como que resolve esse log. A gente já vai poder colocar o resultado dele aqui. O logaritmo, gente, nada mais é do que uma coisa muito parecida com a potenciação, só que a operação inversa. Percebam o seguinte, eu tenho aqui um logaritmando, que é o número que está sendo aplicado, e o númerozinho que fica aqui do lado direito, aqui, né, do lado esquerdo do número, direito do log, ele é chamado de base, tá? Essa base, eu vou querer saber que número que eu vou elevar essa base para resultar em 64. Percebam que aqui eu tenho que descobrir qual que é o expoente do 2 para poder chegar no 64. Deu para entender? Então, no fundo, eu quero um expoente, né? Vamos pensar assim, 2 elevado a alguma coisa, que eu não sei o que é, que vai dar 64. Calcular esse expoente aqui é a mesma coisa que calcular esse log. É isso que significa. Eu quero descobrir o expoente, o número que eu vou multiplicar, a quantidade de vezes que eu vou ter que multiplicar o 2 para chegar no 64. Ah, mas como que eu faço isso se eu não consigo fazer de cabeça? Existe aqui, né, a gente já utilizou em várias outras etapas, a fatoração. Inclusive, aqui a gente consegue utilizar essa fatoração para poder descobrir esse expoente, tá? Se a gente fatorar o 64 pelos números primos, a gente vai conseguir criar um caminho para descobrir o valor desse log. A gente começa pelo primeiro primo, que é par, né, o 2, o único primo que é par. Isso aqui dá 32. Divide por 2 de novo, 16. Divide por 2 fica 8. Divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2. E divide por 2 dá 1. Parou no número 1. A gente tem aqui agora esses fatores. Percebam que esses fatores são todas as multiplicações que eu faço para chegar no 64. E percebam que esses fatores são todos iguais à base do log. Isso aqui é sensacional. Significa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 2, né? 6 vezes que eu estou repetindo o número 2. Em outras palavras, eu tenho que 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Se 2 elevado à sexta é igual a 64 e eu queria saber o expoente, qual que é o valor do log? É o 6, que é o expoente que eu estava procurando. Em outras palavras, eu vou substituir aqui o número 6 na expressão numérica. Deu para entender como que resolve o log? Daqui a pouquinho a gente exercita aqui na letra C
nas alternativas, mas é assim que a gente resolve. A gente descobre o expoente que eleva a base para resultar nesse 64 aqui. E agora ficou básico, né? 25 dividido por 5 vezes 6 menos 6. Nesse caso, a gente tem multiplicação e divisão aparecendo juntas aqui. A gente resolve da esquerda para a direita, tá bom? 25 dividido por 5 é 5, vezes 6 menos 6. 5 vezes 6 é 30, tabuada, né? Menos o 6. E 30 menos 6, aí ficou fácil, né, gente? Isso aqui é igual a 24. Que legal, gente. Chegamos aqui na nossa resposta, no nosso resultado da expressão numérica. Eu espero que você tenha entendido, principalmente por causa desse log aqui, tá? Mas não se preocupe, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui na letra C. Então eu convido você nesse momento a vir junto comigo resolver essas operações que estão aparecendo nas opções, para a gente descobrir qual delas é a nossa resposta, beleza? Começando por esse primorial, vamos passar por todas as outras, tentando descobrir o valor delas, beleza? O primorial, gente, ele vai depender dos números primos, como a gente já viu aqui no canal, e eu vou relembrar com vocês aqui quais são os números primos. Alguns, né? Não precisa de todos. Os primos são 2, 3, 5... 7, 11 e assim por diante. Não cabe aqui, vou colocar só até esses, tá? Mas aqui já é o suficiente pra gente. O primorial vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar esses números primos que são menores ou iguais a 5, que no caso é o número que está sendo aplicado, e vou fazer uma multiplicação. Nesse caso, a gente vai colocar aqui o número 5, porque o próprio número ele entra, tá? Quando ele é primo. O 3 e o 2. Ou seja, 5 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2, certo? Essa é a multiplicação que define pra gente esse primorial. Se a gente fizer essa continha, que não é difícil, a gente descobre o valor. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Ou seja, 5 primorial é igual a 30. Beleza, não é a nossa resposta, a gente vai para a próxima. A próxima é uma tetração. Perceba que o expoente está do lado esquerdo aqui, tá? A tetração, ela é uma repetição, assim como na potenciação, só que ao invés de eu repetir as multiplicações por valores repetidos, né? Ficou repetitivo. Eita, nós. Ao invés de repetir o número 2 em uma multiplicação, eu vou repetir essa base, que é 2, em uma potenciação, criando assim uma torre de potências. Então vai começar de que forma? A base é 2, então a base aqui vai ser uma potência de base 2. E agora eu vou elevar aos expoentes. O expoente continua sendo 2, porque essa é a ideia, sempre repetir, né? Ó, aqui eu tenho tetração de base 2, expoente 2, e aí eu vou elevar mais uma vez. Por quê? Como é 3 o meu expoente, eu tenho que ter 3 elementos número 2 aqui, né, nessa torre de potências. Em outras palavras, se eu resolver essa torre de potências aqui, eu descubro o valor dessa tetração. E para descobrir isso, agora é propriedade da potência. Aqui temos uma potência de potência sem parênteses. Eu vou elevar esse aqui primeiro, ó, 2 ao quadrado, que é 4. E agora eu vou resolver. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E se eu fizer essa continha, olha lá, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 é igual a 16. Em outras, chegamos então que tetração de base 2 e expoente 3 é igual a 16. E não é a nossa resposta, né? Chegamos em um valor um pouco próximo até aqui, não está tão distante, 8 de diferença, mas que não é a nossa resposta. E agora chegou o momento da gente revisar, né? Uma operação que a gente acabou de aprender, o logaritmo de base 2 e logaritmando 64, só que nesse caso temos base 6 e logaritmando igual a 216. Então sempre, gente, a gente tem que pensar no seguinte, de novo, resolver esse logaritmo é descobrir qual número que eu vou elevar o 6 para encontrar, né, a potência 216. Ou seja, vamos ter 6 elevado a alguma coisa, vamos colocar aqui em cima, 6 elevado a x, vamos pensar um x aqui em vez de interrogação, né? Algum número que eu eleve o 6 para dar 216. Ah, e como é que eu faço isso se eu não sei essas potências grandes, número muito grande?
De novo, a gente consegue fatorar. E é essa a principal ferramenta que a gente tem, né, para resolver o logaritmo, assim como outras potências e raízes também. Vamos fatorar o 216 e descobrir quanto que vai dar essa fatoração, beleza? Começando novamente, se o número é par, a gente começa pelo primo, que é par, que é o número 2. 216 dividido por 2 é igual a 108. 108. O 108, como ele termina em 8, né, o algarismo das unidades é 8, eu consigo novamente dividir por 2. E aqui uma dica, tá? Sempre que o número é par, eu vou dividir por 2. 108 por 2 vai ficar 54. 54 é par de novo, então vai por 2 de novo. 54 dividido por 2 é igual a 27. E aí chegamos em um ponto onde o nosso número que está sendo fatorado já não é mais um número par. A gente deve ir para o próximo valor que consegue dividi-lo. No caso, é o número 3. Então, a gente vai dividir 27 por 3. Precisamos lembrar da tabuada aqui, né? Que número que eu multiplico por 3 para dar 27? Só pode ser o 9. 9 também está na tabuada do 3. 9 por 3 dá 3. E, finalmente, 3 por 3 dá 1. Finalizamos, assim como na outra, sempre para no número 1. E descobrimos que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 216. Só que eu quero base 6, eu não quero base 2 ou base 3. Só que daí você olha nessas operações, nesses números que estão aparecendo, e você percebe que 2 vezes 3 é igual a 6. Em outras palavras, eu vou juntar esse 2 aqui e vou multiplicar com esse 3 aqui, tá? Isso aqui fica 6. Vou pegar esse 2 e vou multiplicar com esse 3 aqui. Isso aqui também fica 6 vezes 6. E vou pegar esse 2 aqui e vou multiplicar com esse 3 aqui, que vai dar 6 também. Então, olha que interessante. Eu enxerguei 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 como sendo 6 vezes 6 vezes 6. E você pode perceber isso que funciona porque a multiplicação ela é comutativa. Eu posso mudar de lugar, né? A ordem dos fatores, eles não alteram o produto final. Então, 2 vezes 3 ele pode ser multiplicado mesmo tendo o número 2 logo à frente dele para ser multiplicado, beleza? Então, significa que 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 216. Só que, se a gente olhar bem, 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 6 elevado à terceira potência. Porque eu tenho uma repetição dos números aqui na multiplicação, né? E a definição de potência é exatamente isso. A quantidade é o expoente e a base é o número que se repete. Se 6 elevado a 3 é igual a 216, quer dizer que o log na base 6 de 216 só pode ser 3. Inclusive, se você quiser entender melhor ainda, vamos justificar. Pois 6 ao cubo é igual a 216. A justificativa aqui nos ajuda a entender por que o resultado é 3, né? Por que é 3 o log? Porque 6 ao cubo é o 216, no caso aqui do nosso logaritmando. Então, se é 3, vou até circular aqui para não misturar, tá? Mas não é a nossa resposta, né? Trabalhamos aqui na resolução, mas não chegamos na resposta. Mas não tem problema nenhum, porque aqui o objetivo é a gente aprender um pouquinho mais a cada dia. E como a gente já aprendeu, o log já está de bom tamanho, né? Só que aí tem mais uma operação, que provavelmente é a nossa resposta. O nosso fatorial. Como que funciona, gente, um fatorial? Se eu tiver um fatorial de um número n natural, ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu pego o próprio n e vou multiplicar pelo antecessor, e depois pelo antecessor do antecessor, e isso aqui vai até o número 1. Eu vou multiplicar sempre decaindo de 1 em 1 até chegar no número 1, beleza? Em outras palavras, se eu começar com o número 4, eu vou ter que multiplicar o antecessor do 4, que é o 4 menos 1, né? Que vai dar 3. Depois o antecessor do 3, que é 3 menos 1, que dá 2.
e 2 menos 1, que é o antecessor de 2, que no caso é igual a 1. E se a gente multiplicar esses números aqui, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é igual a 24. E olha que legal, gente, chegamos exatamente na resposta que a gente queria. Logo, opção correta de resposta, já que bateu aqui os nossos resultados, é a opção letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou a questão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Trouxe uma coisinha nova para vocês. Se você gostou, já deixa aí nos comentários para dar aquela força. Deixa aquele like também para nos ajudar. E eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Fiquem com Deus e até a próxima.